Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui nos encontramos para mais um Evangelho no Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia e hoje nós contamos com a colaboração dos companheiros Hernandes e Norma. Para darmos início ao estudo, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos todos com o pensamento em Jesus agradecer por mais esta oportunidade de nos encontrarmos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Rogando, Senhor, as bênçãos de paz para todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos, para os internautas que nos acompanham, para todos aqueles que se encontram em dificuldades, em problemas de saúde, e pedindo para o nosso coordenador, Paulo César de Faria, que ele também, Senhor, possa receber a visita da equipe médica espiritual, levando até ele os fluidos salutares e o amparo de que necessita para o seu fortalecimento. Mestre Jesus, que seu amor envolva todo o planeta Terra, toda a humanidade encarnada e desencarnada, e que todos nós nos sintamos fortalecidos e encorajados para seguirmos adiante em nossa jornada evolutiva. Que nós possamos, Senhor, unidos em pensamento, colocarmos-nos receptivos para as lições de hoje. E com o coração agradecido, vamos iniciar o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. E eu passo a palavra agora para o nosso companheiro, nossa companheira Norma, que vai fazer a leitura do item 25 do capítulo 4, Necessidade da Encarnação, e em seguida nós teremos o comentário do companheiro Hernandes. Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Como a nossa irmãzinha Vânia falou, estamos terminando hoje o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no subtítulo Necessidade da Encarnação. Eu vou ler o item 25. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? Responde a espiritualidade. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que estes possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles, mesmo porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua estrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo
vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus de iniciação e gozam mais cedo do fruto dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Aqui nós vamos dar uma parada no questionamento feito, né, para que o nosso querido senhor Hernandes nos dê o seu parecer a esse respeito até aqui. A palavra é sua, senhor Hernandes. Pela sua leitura elegante, como de hábito, e vamos aqui, então, buscar uma breve interpretação desse trecho. Necessidade, limite de encarnação. Só espíritos culpados? A encarnação premia ou castiga aos espíritos? Vamos desenvolver dentro dessa ideia. O espírito é uma individualidade que pode contar com o impulso divino, a sua evolução constante, o que pode ocorrer em duas situações alternativas. Ora encarnado, com o uso do corpo físico material, quer dizer, a personalidade, qualquer sexo, masculino ou feminino, ou viver sem esse corpo, o que o torna livre, lépido, leve, permitindo-lhe recursos de volitação e presença em diferentes moradas siderais, o que é, sem dúvida, mais apropriado ao estado espiritual propriamente dito. A encarnação torna-se, assim, um tipo de aprisionamento necessário ao espírito para que possa exercer determinadas atividades de ordem material programadas à sua evolução pelas leis divinas. Deus não nos castiga, nem premia, dá-nos iguais oportunidades e recursos para que todos os seus filhos possam obter e buscar a evolução permanente, o que a todos iguala em liberdade, livre-arbítrio, inteligência, no uso de ações práticas e objetivas ao trabalho o trabalho de alta evolução progressiva. Tais valores são disponíveis a todos os reencarnantes, cuja busca e autorrealização são pessoais e intransferíveis. Ninguém pode fazer esse trabalho por nós. É um trabalho exclusivo de cada um de nós. Assim, o homem-espírito torna-se verdadeiro responsável por sua vida de sucesso ou declínio, conforme empregue seu tempo, diligência, sua inteligência, que tenha metas devidamente planejadas e alcançadas pelo reencarnante. Fé em Deus e pé no acelerador. Vamos em frente. Agora, nós vamos deixar o seguinte questionamento. Alguns exemplos de estudos ou fracasso do reencarnante. Êxito ou fracasso. Nascido nos lares ricos, tem vantagens sobre os lares pobres? Isso é discutível.
O lar pobre, muitas vezes, tem os valores que o rico não tem. Então, não há influência aqui em ricos ou pobres para que tenhamos sucesso na reencarnação. O homem rico e o homem pobre, a mesma coisa. Não há qualquer vantagem ou desvantagem espiritual para esse investimento na evolução. Então, do aspecto material, espiritual e moral, em qualquer desses aspectos, valem para o indivíduo, para a família, ou para a nação ou comunidades. Então, o que importa é o compromisso, o comprometimento com a evolução pessoal, que é um processo pessoal intransferível. Assim, queridos irmãos, vamos dar prosseguimento. No item 26, tem uma nota, né, que diz assim: uma comparação vulgar fará compreender melhor esta diferença. O estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Aqui a gente dá uma paradinha para refletirmos, então, que o mestre Kardec, né, foi muito feliz quando ele traz essa analogia do espírito imortal passando pela fieira das reencarnações com um aluno matriculado na escola. Aquele que reencarna e faz valer essa abençoada oportunidade, buscando aprimorar-se, esforçando-se para cumprir o que a lei natural de Deus espera de nós, esse vai conseguir ascender mais rapidamente na sua evolução. Agora, aquele que age como um aluno relapso, não é? Que chega aqui na reencarnação e vá levando a mesma como se estivesse de férias, sem se deter no objetivo maior que é para evoluir, aí ele se distrai, afasta-se das leis do Pai, vai colocando espinhos na sua caminhada, que ele terá que retornar em nova reencarnação e pisará sobre esses espinhos como as provas regenerativas que, pela lei de causa e efeito, ele é obrigado a cumprir para evoluir. Então, assim, ele prolonga mais o objetivo que é buscar a sua evolução. Vamos prosseguir a leitura da nota. Assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido, o que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo, é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar
a duração da encarnação material, mas transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Então, aqui nesse parágrafo, a gente vai ver que existem vários degraus evolutivos para nós encarnados num planeta de provas e expiações. Até mesmo entre os selvagens, que, como diz a leitura aqui, está no início da vida espiritual. Mas, por exemplo, um cacique, um pajé, ele já está um pouco mais evoluído daqueles que estão iniciando a jornada na condição hominal, não é verdade? Então, a gente tem que entender que aquele que cumpre bem a sua encarnação dá saltos quânticos evolutivos. Então, podem alçar a orbes sutilíssimos, não precisando mais viver em planos materiais, como o nosso planeta, que ainda é de provas e expiações em transição, né, para a regeneração. Nós temos o exemplo do nosso querido doutor Bezerra de Menezes, que cumpriu tão bem, né, a sua passada nessa última reencarnação aqui no planeta Terra, que ele conquistou a condição de ir para um orbe mais sutil. Mas ele, por amor a nós aqui na Terra, pediu para continuar assistindo a nossa caminhada evolutiva. Vamos concluir o último parágrafo dessa nota. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes. Essa opinião não seria admissível senão se todos os homens estivessem sobre a Terra no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a transpor. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em tenra idade? Elas teriam sofrido sem proveito por elas, sem proveito para elas e para os outros. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar os seus erros recíprocos. Pelo fato das suas relações anteriores, ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei da natureza os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Então, meus irmãos, para nós entendermos bem essas últimas considerações dessa nota, a gente vai buscar lá a questão 199 do Livro dos Espíritos, que ela vai nos esclarecer acerca dessas desencarnações precoces, não é? Das crianças. E ela diz assim, a espiritualidade: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. E a gente pode exemplificar, por exemplo, um suicida. Ele abrevia a vida, né? Ele ainda tinha fluido vital para viver determinado número de anos. Ele abrevia a vida pelo suicídio. E ele pode reencarnar
para cumprir aquele final que ele deveria ter cumprido em existência anterior. Tem um outro exemplo também da eutanásia, não é? Às vezes, por motivos diferentes, ou por dó do familiar que está enfermo muito tempo, ou por ambição. Às vezes o que está enfermo vai deixar uma fortuna e as pessoas já não aguentam ficar esperando aquilo, né? E optam pela eutanásia para o seu familiar. E ele deixa, então, de passar por aquele período que seria necessário para descer do perispírito dele a carga deletéria, enfermiça, que ele estava expurgando naquela encarnação. Aí ele pode reencarnar e ter uma vida curta, como uma criança, com essa carga deletéria que deixou de ser escoada pela abreviação, pela eutanásia, ela passa a se expurgar numa enfermidade, né? Então, naqueles momentos que a gente fica muito entristecido, né, com a desencarnação de uma criança, a doutrina espírita vem nos consolar, dizendo que a gente está olhando só pela ótica atual, mas ali, naquele corpinho infantil, ocupa uma alma, ou ocupou, né, uma alma, um espírito imortal, que por isso precisa passar, não é? Então, as crianças com longos períodos de enfermidade, às vezes é para espiritualizar os pais, para que eles se autoconheçam, para compreenderem aquela situação. E assim eles se aproximam das leis de Deus. Ali vemos que a missão da criança era também essa espiritualização dos seus genitores carnais. Assim, quando tudo está organizado, é hora dela partir. E eu conheço algumas pessoas que, através da doutrina, da dor, da perda de um filho, é que chegaram ao conhecimento da doutrina espírita. A maioria de nós, aliás, chega na doutrina espírita pela dor. E a dor da perda de um filho, né? Então não tem precedentes. E a doutrina é um consolador prometido por Jesus. Tem aqueles casos também da criança que é assassinada, não é? Às vezes, até por familiares. E aí o nosso olhar dentro da doutrina espírita é o que será que aconteceu com essa família em vidas passadas, né? Embora a criança pareça inocente, ela pode ter resgates de vidas anteriores, não é? E ter aceito tal desencarne para a evolução de todos os envolvidos. Não existem fatalidades, meus irmãos, não é? Tudo são escolhas pré-determinadas por nós antes de virmos para o planeta escola. Agora, ninguém escolhe encarnar para ser um assassino. Nós somos colocados em situações que podem nos levar a cometer. Agora, se formos alunos aplicados, vamos resistir a essa tentação. Senão, vamos nos comprometer, não é? Daí a importância do ensinamento do mestre sobre as leis do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, reflitamos. Amor ao próximo. O próximo mais próximo de nós somos nós mesmos. Então, nós temos que procurar desenvolver o nosso autoconhecimento para que possamos ter consciência de onde estamos falhando e nos esforçarmos para nos burilarmos, não é? Para que possamos assentar os laços de família
sobre uma base espiritual apoiada sobre a lei natural de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Bom, meus irmãos, esses foram os esclarecimentos que eu pude trazer e agora eu vou transferir para a nossa querida Vânia, que ela vai trazer para nós um aprofundamento do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, uma psicografia de Antônio Baduy Filho pelo espírito de André Luiz, na lição 45. A palavra é sua, querida Vânia. Obrigada, querida Norma, por sua valiosa contribuição. E, na sequência do nosso estudo de hoje, nós trazemos essa página de André Luiz que vai enriquecer os textos já lidos e comentados por nos trazer a aplicação desses itens 25 e 26 do capítulo 4 para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, André Luiz nos diz: a reencarnação é a escola, onde quase sempre somos alunos descuidados. Ensina a paz, mas fazemos a guerra. Estimula a fraternidade, mas ficamos no egoísmo. Leciona o amor, mas insistimos no ódio. Indica o perdão, mas preferimos a mágoa. Mostra a humildade, mas desejamos o orgulho. Aponta o entendimento, mas queremos a discórdia. Aconselha a modéstia, mas elegemos a vaidade. Orienta ao trabalho, mas escolhemos a preguiça. Revela a misericórdia, mas vemos a intolerância. Direciona ao bem, mas estacionamos no mal. O aprendizado é crescimento interior e só se torna punição quando negligenciamos a responsabilidade de aprender e temos de repetir a lição. Deus dá a escola, mas aproveitamento ou descaso é sempre escolha nossa. Então, fechando esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós vimos sobre a importância e a necessidade da encarnação, André Luiz nos chama para que, embora ainda sejamos espíritos imperfeitos, necessitados de correção dos vícios, necessitados de aprimorarmos a parte moral e também a parte intelectual, André Luiz nos lembra de que temos a escola, que é essa oportunidade reencarnatória no planeta Terra. Mas como nós sairemos dessa escola, ou seja, qual será o nosso aproveitamento ou o descaso, é sempre escolha nossa. Então, alguns poderão dizer: mas não fui eu que pedi, não fui eu que criei essa situação, porque nós não nos recordamos de nossas existências anteriores. E Deus, na sua misericórdia e na sua justiça, nos concede muitas oportunidades de ir e voltarmos, muitas reencarnações, a fim de que nós aparemos as nossas arestas, chamando-nos à responsabilidade sobre os nossos atos. O que está à nossa volta, o meio, as pessoas, os encarnados e os desencarnados, influenciam-nos, mas a medida dessa influência acontece se nós permitimos, se nós sintonizamos com a luz ou com a sombra. Então, é preciso que haja esse nosso entendimento, essa nossa compreensão,
para que nós aproveitemos melhor a nossa existência no corpo físico. E se agimos quais alunos irresponsáveis, preguiçosos, acomodados, né? Se nós negligenciarmos as nossas responsabilidades, o que nos acontecerá? Nós teremos que repetir a lição. Então, se nós, nesse atual momento em que nos encontramos, consideramos que a nossa vida está muito difícil, com muitos problemas, muitos desafios, muita doença e etc., façamos todos os esforços possíveis, inclusive do sacrifício, para que nós possamos sair dessa existência melhores. E assim a próxima poderá ser mais branda, mais suave em seus efeitos, em suas consequências. Vale pensar nisso, meus caros, pois Deus quer o nosso bem. Só há a encarnação como castigo se nós teimamos em caminhar sob a direção do mal, das sombras. No mais, é esforço diário, é luta conosco mesmos, é aquela perseverança alicerçada na fé raciocinada e na confiança que nós temos no amor de Deus por todos nós, é que nós vamos conseguir trilhar a nossa jornada com êxito. E agora nós passamos a palavra para o companheiro Hernandes, que vai pedir a magnetização da água e fazer a prece final. Fomos aqui de um recipiente com água potável para ser distribuída a todos da família que quiserem dela fazer uso. Com as mãos postas, aqui o coração vai trabalhar muito mais do que a palavra. Estamos sentindo o que estamos fazendo, pedindo a espiritualidade maior, aos guias espirituais, amigos espirituais que nos ajudem nessa fluidificação de água, transformando-a num remédio com energia suficiente à melhoria daqueles que dela fizerem uso, para melhorar e até para a cura mesmo. Com mais tempo, diríamos um Pai Nosso, que não vamos fazer agora, mas pedindo a espiritualidade, sobretudo a transformação desta água numa água fluidificada, magnetizada, e que assim se faz em nome de Deus. Vamos então agora à nossa prece final, prece de gratidão pela oportunidade desse trabalho, louvor a Deus pela vida e pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça, que se digne projetar em cada lar nesta vinculação, cada participante, cada um de nós nesse instante, possa receber a luz de que precisamos em nossas atividades diárias, em nossas dificuldades, e que estejamos sempre disponíveis aos trabalhos espirituais, à alegria, ao convívio familiar, que possamos dar a nossa contribuição, juntamente também com nossos amigos, enfim, que nos tornemos pessoas, cidadãos úteis, funcionais, e que para isso sejamos abençoados. Se pudesse, eu deixo aqui
a proposta é que cada um depois faça uma prece pessoal, Pai Nosso. O tempo aqui não dá para isso, mas cada um depois possa silenciosamente fazer esta prece. E assim, em nome de todos nós, participantes desse trabalho, com muita fé, sinceridade de propósitos, gratidão, pedimos autorização à espiritualidade para dar por encerrados esse trabalho. Muito obrigado. Graças a Deus. Dona Norma? Ok, meu querido irmão. Assim, né, chegamos ao final do banquete de luz de hoje, quando nós tivemos oportunidade de refletir acerca dos ensinamentos do nosso mestre, aprofundados pela nossa querida doutrina espírita. Para aqueles que estiverem assim iniciando, né, o exercício do Evangelho no lar, prestem bastante atenção para que seja escolhido o dia e o horário mais apropriado para que consigam reunir o maior número dos familiares em casa e que essa disciplina seja mantida. Agora, se porventura houver necessidade de alterar data e horário, podemos fazê-lo numa prece, no último evangelho que se fizer, nós já comunicamos à espiritualidade que na semana seguinte nós precisaremos mudar para outro dia e para outro horário. O importante, meus amigos, é termos disciplina, porque a espiritualidade, ela tem inúmeras atividades no plano espiritual. Então, ela despende aquele tempo que nós combinamos com ela para vir até nós, para trazer até nós irmãos que estão necessitados de ouvir aquela lição que nós estaremos estudando naquele dia. Que possamos ter essa consciência sempre e lembrarmos que teremos que fazer as leituras e as considerações em voz alta, porque às vezes esses irmãozinhos ainda não sabem comunicarem-se mente a mente. Eles precisam desse choque material ainda, de ouvir-nos falar, certo? Então, por hoje, a gente vai encerrar aqui as recomendações, lembrando que o nosso Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, tem outras atividades. Às terças-feiras, aqueles que necessitarem de preces e radiações à distância poderão acessar o link e solicitar. Esse trabalho é feito sem a divulgação de como ele está sendo feito, mas às 20 horas da noite nós nos reunimos e oramos por todos aqueles que solicitam preces pelos desencarnados ou radiações, né, por aqueles que estão necessitados ainda na matéria. Também aos sábados nós temos um estudo de O Livro dos Espíritos, das 18 às 19 horas. E também aos sábados, de 17 às 18 horas, sempre temos um convidado para nos falar de temas que muito nos interessa, como o Bhagavad Gita, como o estudo das parábolas de Jesus, o estudo das obras de André Luiz, né? E outros temas mais que se fazem necessários, como o estudo das cartas de Paulo de Tarso, e muitos outros. Às vezes, se vocês acessarem o nosso canal do YouTube, vocês vão poder ver palestras com Haroldo Dutra, com Yasmin Madeira,
com vultos assim significativos da doutrina espírita que foram convidados e amorosamente acolheram o nosso convite. Então, muita paz, queridos irmãos, e até o nosso próximo encontro na semana que vem.